Ouvi meu marido dizer: "Minha mulher só é bonita no escuro." Os amigos dele gargalharam alto, como se ele tivesse contado uma piada. Mas ele não imaginava que do outro lado do bar, escondida entre a penumbra, eu estava lá e que tinha escutado tudo. Naquele momento, uma parte de mim morreu e outra começou a nascer em silêncio. Eu não estava ali por acaso. Tinha ido encontrar Tales de surpresa, como já fiz antes, mas não imaginava ser recebida com tanto desprezo disfarçado de piada. Mas quando eu subi naquele palco e ele me viu, ele empalideceu. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Eu tinha ido encontrar Tales de surpresa naquela sexta-feira. Fazia isso às vezes, quando sentia falta do homem por quem abandonei tantos sonhos. Não esperava ser recebida daquela forma, mesmo que ele não soubesse que eu estava lá. As risadas ecoaram pelo salão enquanto eu permanecia imóvel, incapaz de reagir. Algo dentro de mim estalou quando vi meu marido se vangloriando ao me diminuir para os amigos. Nunca fui o tipo de mulher que chama a atenção. Discreta, de fala mansa, sempre com um sorriso gentil no rosto. Minha presença era como água, essencial, mas facilmente ignorada. Formada em letras, abandonei minha carreira assim que nos casamos, porque Tales dizia que trabalhar fora era coisa de mulher que não tinha marido decente. E eu acreditei, como acreditei em tantas outras coisas que ele me disse ao longo dos anos. Aos poucos, fui me apagando. Primeiro foi o trabalho, depois os hobbies que amava. Deixei de cantar, de dançar, de escrever. "Você tem talento para cuidar de mim, não para palco", ele costumava dizer com aquele sorriso que antes me encantava. E eu ria, fingindo que aquilo não doía, que não era mais um tijolo empilhado sobre o que restava da minha identidade. O caminho para casa naquela noite foi o mais longo da minha vida. Cada passo parecia me afastar não apenas do bar, mas da mulher que eu havia me tornado. Quando Tales chegou, fingi dormir. Ele nem percebeu que eu tinha estado lá. No dia seguinte, ele foi o mesmo de sempre. Os mesmos comentários ácidos, a mesma indiferença. Mas eu já não era a mesma. Algo havia mudado. Pela primeira vez, olhei para ele e senti raiva. Não apenas dele, mas de mim, por ter me permitido desaparecer por tanto tempo. Durante o café da manhã de domingo, o silêncio entre nós era ensurdecedor. O som dos talheres batendo na louça parecia gritar mais alto que qualquer palavra que poderíamos trocar. Tales estava concentrado no celular, rindo de algo que eu não me importava mais em perguntar. A imagem daquela noite no bar não saía da minha cabeça. As risadas, os olhares cúmplices, a sensação de ter sido reduzida a nada. Por fora, continuei a mesma, prestativa, silenciosa, previsível. Por dentro, era um turbilhão. Como pude aceitar viver assim por tanto tempo? Como permiti que minha luz se apagasse lentamente, dia após dia, sem resistência? A vergonha me consumia, mas não contei a ninguém. Guardei tudo para mim, sem confidenciar nem as poucas amigas que ainda mantinha. Talvez por medo de ouvir o que já sabia, que eu merecia mais. Naquela mesma semana, enquanto passava roupas, ouvi uma música no rádio que fazia parte da minha adolescência. Sem pensar, deixei o ferro de lado e comecei a dançar devagar. Meu corpo respondeu como se reconhecesse algo esquecido há anos. Em poucos minutos, estava chorando. Não de tristeza, mas de saudade. Saudade de mim mesma, da mulher que existia antes de Tales, antes do casamento, antes de me tornar invisível. Foi ali, entre lençóis dobrados e lágrimas escondidas, que decidi. Não contaria nada a ele, não pediria permissão. A partir daquele dia, começaria a me reconstruir sozinha. O primeiro passo seria pequeno, mas marcaria o início de uma transformação. E embora sentisse medo do desconhecido, o medo de continuar vivendo na sombra era ainda maior. Passei a acordar mais cedo, não para preparar o café ou arrumar a casa, mas para ter tempo só meu.
Nos primeiros dias, ficava apenas sentada no sofá, em silêncio, tentando escutar meus próprios pensamentos. Era estranho, quase desconfortável, como reaprender a viver. Aos poucos, resgatei antigos cadernos de letras de música, anotações de quando sonhava em compor. Cada palavra rabiscada ali parecia sussurrar que ainda era possível recomeçar. Voltei a dançar às escondidas no quarto, enquanto Thales ainda dormia. No começo, meu corpo parecia travado, sem ritmo, enferrujado. Mas com o passar dos dias, os movimentos fluíam com mais naturalidade, trazendo lembranças da adolescente que ensaiava coreografias para os festivais da escola. Aquela menina ainda existia dentro de mim, sufocada por anos de desprezo. Um dia, navegando na internet, vi um anúncio sobre audições abertas para um musical local. Uma produção pequena, organizada por um centro cultural do bairro. O cartaz dizia: "Não é preciso experiência, apenas coragem para subir no palco." Encarei a tela por minutos com o coração acelerado. Coragem era tudo que eu sentia não ter, mas algo dentro de mim gritou mais alto e, sem pensar demais, preenchi o formulário de inscrição. Não contei a ninguém. Aquilo era meu, apenas meu. Nas noites seguintes, ensaiei em silêncio. Escolhi uma música antiga, daquelas que sempre me emocionaram. Treinava voz, postura, expressões. Usava o espelho do banheiro como plateia e o coração como maestro. Os medos apareciam, claro, mas agora eram enfrentados com uma força que eu não sabia possuir. Sabia que não tinha a juventude das outras candidatas, que talvez não tivesse o corpo mais desejado ou a voz mais potente, mas tinha alma, tinha dor, história, verdade. A audição se aproximava e, com ela, a ansiedade crescia. Mas me mantinha firme, escondendo tudo de Thales, que continuava alheio. Ele achava que eu só passava mais tempo em grupos de oração ou caminhadas pelo bairro. Não percebia os olhos mais vivos, a leveza nos passos, o brilho que começava a ressurgir no meu olhar. E isso não me surpreendia. Thales nunca prestou atenção em mim de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia viva. E nada nem ninguém tiraria isso de mim. Segunda parte. No dia da audição, cheguei cedo ao Centro Cultural. O lugar era simples, mas carregava uma energia vibrante. Outras mulheres estavam ali, muitas mais jovens, algumas acompanhadas. Eu estava sozinha. Sentei-me em silêncio, observando os sorrisos nervosos, os ensaios improvisados no corredor. Meu coração batia forte no peito, mas não pensava em desistir. Estava ali por mim, não por aplausos ou reconhecimento. Quando me chamaram, senti as pernas tremerem. Caminhei até o palco, com passos que tentavam ser firmes. As luzes me ofuscaram por um instante e senti a garganta seca. Respirei fundo. A música começou, e com a primeira nota, algo mudou. Minha voz saiu clara, cheia de emoção. Cada palavra cantada parecia extrair camadas esquecidas de dentro de mim. O júri se entreolhou em silêncio. Não era uma performance perfeita, mas era verdadeira. Quando terminei, baixei o microfone com as mãos trêmulas. Um dos jurados anotou algo rapidamente, olhando para mim com um leve aceno. Agradeci e desci do palco, sentindo-me leve como há muito não sentia. Na saída, não falei com ninguém. Voltei para casa com a certeza de que algo novo havia começado. Naquela noite, jantei com Thales como se nada tivesse acontecido. Ele falava sobre o trabalho, criticava os colegas, reclamava do trânsito, sem notar a mudança em meus olhos. Eu apenas sorria e ouvia, guardando meu segredo com carinho, como quem carrega uma joia rara no bolso. O silêncio entre nós já não era vazio, era cheio de significado. E pela primeira vez, não senti culpa por não compartilhar. Aquilo era só meu. 2 dias depois, recebi o e-mail confirmando minha participação na peça. Estava dentro. Os ensaios começariam na semana seguinte, à noite. Seriam 3 encontros semanais até a estreia. Senti um frio na barriga, mas nenhum medo. Era como se cada passo dado fosse empurrado por todas as vezes que me calei, que engoli ofensas,
que fingi estar bem. Agora era diferente. Não se tratava mais de agradar, era sobre existir. Nos dias que se seguiram, passei a viver uma vida dupla. Durante o dia, continuava sendo a esposa discreta e eficiente. À noite, me transformava. Nos ensaios, deixava transbordar tudo aquilo que segurei por anos. Em cada fala decorada, em cada movimento de cena, liberava emoções acumuladas, dores guardadas, sonhos esquecidos. Era como se o palco me reabilitasse, devolvendo partes do que Tales roubou com o tempo. O diretor da peça, Vinícius, notou algo especial em mim. "Você carrega uma verdade no olhar que ninguém ensina", ele comentou um dia. Sorri sem saber como responder. Era verdade. Eu carregava cicatrizes. Em casa, Tales continuava cego. Notava que eu saía mais, mas não demonstrava interesse em saber para onde ia. Presumia que eram compromissos da igreja ou encontros com alguma amiga. Eu fazia questão de manter as aparências. Não por medo, mas por estratégia. Ainda não era a hora de revelar nada. Sabia que ele reagiria com sarcasmo ou, pior, tentaria sabotar. Ele sempre desprezou qualquer coisa que envolvesse arte. Chamava teatro de bobagem, coisa de gente sem rumo. Nas madrugadas, treinava em silêncio na sala ou no quintal. Revia vídeos de apresentações antigas, estudava movimentos, afinava a voz. O esforço era exaustivo, mas revigorante. Sentia-me viva, útil, relevante. Redescobria sensações esquecidas, como a adrenalina antes de entrar em cena, a alegria de acertar um trecho difícil, a emoção de ser aplaudida, mesmo que apenas na imaginação. A estreia estava marcada para dali a 3 semanas. Era um evento aberto que aconteceria durante uma feira cultural da cidade. Soube que Tales provavelmente estaria lá, como fazia todos os anos, junto dos amigos de sempre. Quando soube, o coração acelerou. Pensei em desistir, mas apenas por um instante. Logo depois, o medo deu lugar à certeza. Era exatamente ali que queria estar, não para me vingar, mas para me mostrar. Não para ele, para mim. Na manhã do ensaio geral, acordei antes do despertador. O sol ainda nem tinha saído, mas já estava de pé, revendo mentalmente cada trecho da peça. Naquele dia, o grupo faria um teste final com o diretor, que escolheria as protagonistas definitivas. Para mim, era mais do que um teste. Era um momento de confirmação de tudo o que havia reconstruído em silêncio. Durante a preparação, evitei conversar demais. Queria manter o foco. Quando chegou minha vez, subi ao palco e comecei minha cena com firmeza, olhos fixos no ponto de luz. Minha voz saiu com clareza, sem tremores. Interpretei com entrega, sem exageros, mas com verdade. Era como se não estivesse representando, mas contando minha própria história através das palavras do roteiro. O silêncio da plateia, composta pelos diretores e assistentes, era intenso. Cada gesto meu era observado com atenção. Quando terminei a última frase, permaneci alguns segundos parada, como se quisesse gravar aquele momento na memória. E então, ouvi o som discreto das palmas de Vinícius. Ele não disse muito, apenas anotou algo e acenou com a cabeça. Desci do palco, sentindo um calor diferente no peito. Pela primeira vez em anos, estava orgulhosa de mim. Na saída, algumas colegas me elogiaram. "Você tem uma presença forte, parece atriz profissional", disse uma delas. Sorri com educação, ainda digerindo o que havia acabado de viver. Voltei para casa em silêncio, carregando uma paz leve no peito. Quando entrei, Tales estava vendo televisão, com o mesmo olhar indiferente de sempre. Perguntou se eu tinha comprado pão, sem sequer notar o brilho nos meus olhos, que ainda guardavam resquícios da luz do palco. Naquela noite, me olhei no espelho do quarto. A mulher que me encarava de volta não era mais a mesma. Havia firmeza no olhar, um contorno novo na expressão. Mesmo sem a confirmação oficial, eu sabia. Meu lugar na peça estava garantido, e mais do que isso, estava garantido dentro de mim mesma.
Eu havia provado para mim que era capaz de muito mais do que imaginava. Isso Thales jamais poderia tirar de mim. Terceira parte. Na semana seguinte, durante o jantar, resolvi comentar sutilmente sobre a apresentação. Acho que vai ter um evento interessante na praça daqui a uns dias. Pensei em ir, disse, observando a reação dele com cuidado. Thales nem tirou os olhos do celular. Evento? Vai ter sorteio de cesta básica? Respondeu com um riso debochado. Permaneci em silêncio. Não era surpresa, mas doía. Ele não perguntava do que se tratava. Não demonstrava interesse. Era como se eu fosse invisível dentro da própria casa. No dia seguinte, insisti mais um pouco, agora com um tom mais direto. É uma peça de teatro. Eu vou participar. Thales largou o garfo na mesa e me encarou com desdém. Teatro? Você vai fazer o quê? Cenário? Os olhos dele brilhavam de sarcasmo e os risos começaram antes mesmo de eu terminar a frase. Respirei fundo, sentia a raiva subir, mas não reagi. Não precisava provar nada, sabia que qualquer resposta seria usada contra mim. Então sorri, um sorriso que ele não entendeu, mas que era puro desafio. Nos dias seguintes, ele continuou fazendo piadas. Contou para os amigos que a esposa agora queria ser atriz. Riam juntos no bar, repetindo que minha mulher só é bonita no escuro, zombando da ideia de eu subir em um palco. Thales usava isso como munição para alimentar seu próprio ego. E quanto mais ele ria, mais eu me fortalecia. Cada palavra dele era gasolina para o fogo que já queimava dentro de mim. Não sentia mais dor, sentia impulso. Estava cada vez mais decidida a mostrar quem realmente era. Continuei ensaiando, indo aos encontros com o grupo, preparando tudo com afinco. As cenas fluíam cada vez melhor. O figurino estava pronto, a maquiagem ensaiada, o grupo estava empolgado e o diretor garantiu que a peça seria apresentada em praça pública durante a maior feira cultural do bairro. Era esperado um grande público e eu sabia que Thales estaria lá, como sempre, mas dessa vez ele não iria para rir com os amigos. Ele assistiria a um espetáculo que não conseguiria ignorar. Na noite anterior à apresentação, olhei para o armário e separei a roupa que usaria. Não era extravagante, mas marcante. Sabia que o que me faria brilhar não era o figurino, mas a presença. Lembrei de todas as vezes que Thales disse que eu não era boa o bastante, que minha voz era fraca, que nunca teria coragem de me expor. Agora, ali estava eu, prestes a me apresentar diante de centenas de pessoas e, entre elas, o homem que mais me subestimou. Não queria aplausos dele. Queria apenas que ele visse e não tivesse mais como fingir que não me enxergava. Na manhã da apresentação, me olhei no espelho com calma. Não era apenas uma preparação estética, era um ritual. Cuidadosamente, arrumei os cabelos, passei uma maquiagem leve, escolhi um colar antigo que guardava desde os tempos de faculdade. Não era vaidade. Era o resgate de uma identidade enterrada. Enquanto passava batom, lembrei das vezes em que evitei me arrumar para não ouvir críticas. Agora, cada gesto era um grito silencioso de liberdade. Estava prestes a me mostrar por inteiro e sem medo. Saí de casa antes do almoço, dizendo apenas que ia ajudar numa montagem da feira. Thales resmungou algo sem importância e voltou a mexer no celular. Não expliquei mais nada. Não devia satisfações. Quando cheguei ao centro cultural, o clima era de expectativa. O grupo se aquecia, os ajustes finais eram feitos. O palco estava montado em frente à praça principal, com cadeiras organizadas, faixas coloridas, som testado. Eu caminhava com leveza, como se já estivesse no palco. Era meu aquele momento. Durante os bastidores, me mantive concentrada. Não deixei que pensamentos sobre Thales ou sobre o público me tirassem do foco. Lembrei dos ensaios, das madrugadas sozinha no quintal, da dor que transformei em arte. Quando o diretor chamou para a preparação final, respirei fundo e subi ao palco com passos firmes. Os músicos afinavam os instrumentos, o sol começava a se pôr e o público já se reunia. Olhei ao longe e vi,
Entre as pessoas, a figura conhecida de Thales com os amigos. Ele nem imaginava o que estava prestes a presenciar. As luzes se acenderam lentamente. A música de abertura começou. Os atores entraram em cena um a um, em uma coreografia suave que apresentava a trama. Quando chegou minha vez, senti o tempo parar. Cada passo era preciso, cada gesto carregava intenção. Ao abrir a boca para cantar minha primeira canção, a praça inteira pareceu silenciar. Minha voz preencheu o espaço com intensidade, com firmeza e com sentimento. Thales, que conversava e ria até então, virou o rosto e paralisou. Não riu, não disse nada, apenas olhou. O espetáculo seguiu com fluidez. Eu era o centro emocional da peça e o público reagia com atenção e surpresa. A cada cena me entregava mais. Não havia insegurança, só entrega. Entre uma fala e outra, meus olhos cruzaram os dele na plateia. Ele me encarava com um misto de surpresa e confusão. Não sabia o que dizer, o que pensar. Aquela mulher diante dele não era a mesma que ele zombava, e isso o desestabilizou. Eu, por outro lado, seguia com serenidade. Sabia que já havia vencido. Mesmo antes do fim da peça, sentia que algo havia mudado para sempre. O público estava hipnotizado. A história era simples, mas cheia de emoção, e eu era a alma da apresentação. Thales não aplaudia, não sorria, apenas observava em silêncio. Os amigos ao redor já não riam. O tom de zombaria que existia antes da peça havia se dissolvido no ar. Eles agora viam o que Thales sempre se recusou a enxergar. A mulher que ele menosprezava tinha talento, presença, brilho e ninguém podia ignorar mais. Ao final da última cena, a praça explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram, gritaram nomes, aplaudiram de pé. Segurei as lágrimas, curvei-me em agradecimento e senti o corpo tremer. Era emoção, alívio, orgulho. Os colegas de elenco me abraçaram, emocionados. Muitos disseram que eu havia carregado a peça nas costas, que meu desempenho foi o ponto alto da noite. Eu agradeci em silêncio, com o coração em festa. Não pelo reconhecimento externo, mas por finalmente me sentir inteira. Quarta parte. Nos bastidores, o diretor se aproximou. Vinícius tinha um brilho nos olhos. Disse que a apresentação havia superado todas as expectativas e que eu tinha algo raro, verdade. Falou sobre uma nova produção que estava organizando para uma temporada na capital e me convidou para fazer parte do elenco. Fiquei em choque por alguns segundos, sem saber como responder. Depois, apenas sorri. Aquilo era mais do que uma oportunidade. Era uma porta escancarada para um mundo que eu acreditava ter perdido. Ao sair dos bastidores, procurei Thales na multidão. Ele já não estava mais no mesmo lugar. Caminhei um pouco pela praça e o vi parado sozinho perto de uma barraca de pipoca. O olhar dele era vago, perdido, como quem acabara de ser atropelado por uma verdade. Nos encaramos por segundos longos. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas acenei levemente com a cabeça e virei as costas. Não havia nada a dizer. O que precisava ser mostrado já havia sido. E ele viu. Aquela noite não foi apenas uma apresentação, foi uma libertação. Ao chegar em casa, sozinha, tirei a maquiagem com calma, coloquei uma roupa confortável e sentei-me na varanda. Sentia-me leve, como se tivesse deixado um peso imenso sobre aquele palco. O convite para a nova peça ainda ecoava na mente, mas o que mais importava era a certeza de que jamais voltaria a ser a mulher de antes. Eu havia me redescoberto e agora que tinha provado meu próprio valor, não permitiria mais ser apagada por ninguém. Na manhã seguinte, Thales não comentou uma palavra sobre o que tinha visto. Sentou-se à mesa como de costume, tomou seu café e saiu sem dizer nada. Eu, por minha vez, também mantive o silêncio, não porque queria evitar o assunto, mas porque não havia mais nada que precisasse ser dito. O que eu tinha para mostrar, ele já viu, e viu com os próprios olhos. A diferença agora era que eu já não esperava reconhecimento.
A validação que precisava vinha de dentro, e essa ninguém podia tirar. Durante os dias seguintes, os comentários sobre a peça tomaram conta do bairro. Vizinhos comentavam, colegas do centro cultural mandavam mensagens e até desconhecidos me elogiavam nas redes sociais do evento. Recebi convites para participar de rodas de leitura, oficinas e novos projetos. Meu nome passou a circular com respeito e curiosidade. Vinícius confirmou a nova produção e marcou uma reunião com o grupo principal. Minha vida começava a tomar um rumo inesperado e, pela primeira vez, eu não sentia medo disso. Thales, cada vez mais silencioso, começou a demonstrar sinais de incômodo. Tentava puxar assunto, fazer piadas, mas eu não reagia. Era educada, mas distante. A posição dele dentro da relação já não era mais a mesma. Ele não ditava mais as regras, e essa inversão o desestabilizava. Ele começou a chegar mais cedo em casa, fazer perguntas sutis, tentar entender o que estava acontecendo, mas eu não me explicava, apenas sorria. Eu tinha me tornado uma mulher que ele já não sabia como manipular. Na reunião com o novo grupo, Vinícius apresentou o projeto com empolgação. Seria uma peça mais intensa, com foco na jornada feminina. Eu teria um dos papéis principais, com falas mais densas, presença mais constante no palco. O desafio me animou. Sabia que ainda tinha muito a aprender, mas estava disposta a me entregar por completo. As semanas seguintes trouxeram uma rotina nova. Os ensaios da nova peça exigiam mais, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eu precisava mergulhar em conflitos, interpretar dores profundas, acessar sentimentos antigos. Curiosamente, isso me fortalecia ainda mais. Era como se cada personagem que vestia ajudasse a despir camadas que Thales construiu ao meu redor. No palco, eu não atuava apenas. Eu me libertava, um gesto de cada vez, palavra por palavra, com uma presença que impressionava até os mais experientes. Certa noite, ao sair de um dos ensaios, fui abordada por uma mulher que havia assistido a uma das apresentações fechadas. "Você me fez lembrar de mim mesma", disse, emocionada. Sorri e agradeci. Aquilo não era sobre fama, era sobre impacto, era sobre tocar vidas, inclusive a minha própria. Voltei para casa em silêncio, refletindo sobre como havia me transformado. Thales estava no sofá, com o olhar perdido na televisão desligada. Nem percebeu quando entrei. E isso dizia muito sobre nós dois. No dia da estreia no Teatro Municipal, cheguei cedo, antes de todos. Caminhei pelo palco ainda vazio, sentindo o eco de meus passos e a energia que aquele lugar carregava. Era um teatro antigo, mas imponente, com assentos vermelhos e cortinas pesadas. Ao olhar para as fileiras vazias, senti o coração bater mais forte, não por nervosismo, mas por gratidão. Tudo ali parecia confirmar que eu estava no caminho certo. O teatro foi se enchendo com o passar das horas. Entre os rostos, avistei Thales. Ele estava na penúltima fileira, sozinho. Usava uma expressão séria, como quem tentava disfarçar a ansiedade. Não desviei o olhar, mas também não o sustentei por muito tempo. Ele já não tinha mais poder sobre mim. Agora, era apenas um espectador. A apresentação começou com intensidade. As falas eram marcantes, os movimentos precisos, a energia contagiante. Entrei em cena com postura firme, sem hesitar. Quando chegou o momento do monólogo, respirei fundo, encarei o vazio à minha frente e comecei a falar. A sala inteira pareceu segurar o ar. Minha voz oscilava entre dor e força, criando um contraste impossível de ignorar. Ao final da cena, o teatro permaneceu em silêncio por alguns segundos, antes de explodir em aplausos. Depois da apresentação, nos bastidores, fui recebida com abraços emocionados. Os colegas vibravam com a resposta do público e o diretor estava visivelmente orgulhoso. Vinícius me puxou de lado e disse: "Você carrega a verdade na pele, Fátima. Isso é o que torna você imbatível no palco." Sorri, ainda ofegante da intensidade da cena, e senti uma onda de paz invadir o peito. Não era só pelo sucesso da noite,
mas pela certeza de que havia me libertado por completo da sombra que Thales havia lançado sobre mim por tantos anos. Minutos depois, enquanto caminhava em direção à saída lateral do teatro, encontrei Thales parado no corredor, encostado na parede. Ele me olhou com os olhos vermelhos, como quem buscava palavras que nunca aprendeu a dizer. "Você foi incrível", murmurou. Mantive a calma. "Obrigada." O silêncio entre nós era carregado, mas não como antes. Não havia mais medo nem dor. Havia distância e ela era confortável. Thales tentou prolongar a conversa, mas eu não cedia. Ele então disse, como quem suplica: "Eu nunca soube que você era tudo isso." Respirei fundo. "Não, você sempre soube, só fingiu não ver." A resposta o atingiu em cheio e ele abaixou os olhos. A mulher diante dele não era mais aquela que pedia atenção, que suportava piadas, que aceitava o papel de figurante na própria vida. Era uma mulher inteira, consciente do próprio valor, que não precisava mais da aprovação de ninguém, especialmente dele. Continuei andando, deixando-o para trás no corredor frio e mal iluminado. Cada passo era uma despedida silenciosa. Não havia raiva, apenas certeza. Ao sair pelas portas do teatro, encontrei o ar fresco da noite e os olhares sorridentes de desconhecidos que me reconheciam da peça. Alguns pediram fotos, outros apenas elogiaram. Eu agradecia com gentileza. Naquela madrugada, sozinha na varanda de casa, escrevi uma única frase em uma página em branco do meu diário. A pior escuridão não é a falta de luz, é viver ao lado de quem insiste em apagar a sua. Depois, fechei o caderno, abracei os próprios ombros e sorri para o céu. A mulher que ele achava só existir no escuro agora estava sob holofotes. E eu nunca mais voltaria para as sombras. Agora, se você gostou dessa história, deixa seu like e já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele uma esposa descobre a traição do marido de um jeito que ninguém poderia imaginar. E o que ela faz depois disso vai te deixar sem palavras. É uma história tão intensa que eu quase não acreditei quando ouvi. Não perca!